capítulo de número 1, verso de número 31. Gênesis capítulo 1, verso de número 31. Está escrito assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. No capítulo 3, no verso de número 17, está escrito: e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que não te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus aplique a palavra dele no meio do teu coração. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela palavra que nós acabamos de ler. Traz mais uma vez a palavra ao coração, para que, ó Senhor, nós possamos ter corações sábios, mente, ó Deus, sábia. E, ó Deus, a tua palavra no coração impede a vaidade. A tua palavra no nosso coração impede o sentimento, e não seremos vítima da soberba. A tua palavra no coração, Senhor, nós não estaremos sendo propício à ilusão. Mas, ó Deus, nos abençoa através da tua palavra. Seja exaltado o teu nome, seja exaltado o teu trono, seja exaltado, ó Deus, a tua glória, e nos abençoe e aceite o louvor e a adoração do teu povo. Essa é a minha súplica, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse texto que a palavra do Senhor nos traz no livro de Gênesis, sobre a criação. E Gênesis, pastor Daniel, é um livro que você lê e nunca se cansa de ler. Eu acho que já leio Gênesis, irmãos, há mais de 50 anos, eu creio. Mas sempre quando eu leio Gênesis, parece que é a primeira vez. A palavra do Senhor se renova. Você crê nisso? Diga amém. Amém. E meus amados irmãos, e o texto nos diz que Deus criou todas as coisas. Está aqui, está claro na sua palavra. E aí Deus cria o céu, Deus cria o cosmos, Deus cria os seres, as aves, os animais. Deus cria os seres e coloca eles lá no mar. Deus cria a relva, as árvores com todos os tipos de fruto. Toda a criação é preparada. E o homem é formado no sexto dia. O nosso problema é o sexto dia. E no sexto dia, irmãos, quando tudo já estava pronto, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Amém, irmãos? Amém. E diz a palavra, irmãos, que Deus olhou e viu que tudo era muito bom, tudo era bom, tudo estava correto, perfeito. Tudo funcionando de uma forma maravilhosa. Mas aí quando você vai e chega no capítulo 3, irmãos, a coisa muda completamente. Aquilo que era belo, aquilo que era bom, por causa do homem que foi criado no sexto dia,
esse homem que não obedece, o ser humano que não faz aquilo que Deus disse que era para ele fazer, ele comete o erro, ele comete o pecado. E aí, capítulo 3, Deus diz: a terra, que lá no capítulo 1 ele está dizendo que está tão boa, que tudo está bom, que tudo está maravilhoso, essa terra que Deus cria com tanto amor, com tanta dedicação, e foi realmente, irmãos, algo que Deus colocou quando criou o nosso planeta, foi amor, porque ainda com toda a agonia, com toda essa bagunça que o homem fez e ainda está fazendo no mundo, o nosso planeta ele é muito bonito, há muita coisa bonita, há muita coisa maravilhosa, que você admira da criação de Deus. E diz a Bíblia, irmãos, que este planeta, esta terra, essa criação, Deus traz para ela a consequência do pecado do homem, quando ele diz: maldita é a terra por causa do teu pecado, por causa do teu procedimento. E meus queridos irmãos, quando a gente lê essas passagens que falam sobre a criação, parece que para o nosso mundo hoje, parece que para a sociedade dos nossos dias, parece que para a cultura dos nossos dias, essa narrativa, essa verdade que a Bíblia traz, ela está fora de época. Nós vivemos num mundo tão tecnológico, e daqui para frente vai ser mais ainda, que parece algo sem sentido, ou pelo menos já se diz isso, ou já estão ensinando isso aos nossos filhos e aos nossos netos, e daqui para frente mais ainda. Parece sem sentido. Gênesis, a criação, a forma como Deus criou, parece antigo demais, parece coisa do passado, é algo que está sendo hoje completamente desvalorizado, e a ideia que se passa é que essas verdades de Deus escritas na sua palavra está desatualizada. Mas quem está desatualizado, irmãos? Quem é que está desatualizada? Quem está desatualizado é o homem. O homem de hoje, ele está desatualizado. Quem está desatualizada é a sociedade e a humanidade, que vive na sua ignorância, na sua cegueira, e por causa do seu pecado, eles não conseguem entender as coisas de Deus. E hoje, meus amados irmãos, os nossos filhos, os nossos netos começam já a se acostumar com expressões, com pensamentos, com frases e palavras que já está na cabeça deles: evolução, fósseis, dinossauros, aquecimento global, poluição dos rios, dos mares, da terra, meio ambiente, ecologia, robótica, engenharia genética, internet, o Google, e vai aí para frente, e as novidades que vão chegando cada vez mais em termos de tecnologia, irmãos. E quando se depara-se com esse tipo de novidade, a Bíblia parece que fica desatualizada, a Bíblia parece que fica fora de época ou sem sentido. E meus amados irmãos, nós como povo de Deus, temos que continuar prezando pela palavra e ensinando a nossas famílias aquilo que Deus diz na sua palavra. Você concorda comigo? Diga amém. É bem verdade que você, como uma pessoa temente a Deus, como crente, você também não vai ser um ignorante. Você não vai pegar e agir com o radicalismo religioso, porque isso também não agrada a Deus. O fato de nós conhecermos a palavra de Deus, meus amados irmãos, nós também não podemos ignorar a realidade dos nossos dias e os problemas do nosso século.
Isso é verdade. Nós temos que estar atualizados, nós temos que estar conhecendo, para exatamente tirar as dúvidas dos nossos próprios filhos e dos nossos próprios netos, e explicar a eles aquilo que muitas vezes é colocado na mente deles, na escola, na faculdade, e aí você tem que lembrar a eles aquilo que a palavra de Deus traz e tem. E hoje essa visão de mundo, de cosmo, essa cosmovisão do mundo, irmãos, leva as pessoas a acharem que Deus é algo que foi produzido pela imaginação humana, que religião e religiosidade isso é problema, que depender de Deus e achar que as coisas foram conforme está na palavra é algo que não tem sentido para os nossos dias. O homem é a esperança, o homem tem a solução, o homem pode resolver os seus problemas, você pode resolver os seus problemas, você é capaz, você é inteligente, você é dotado de capacidade e a tecnologia está aí para lhe ajudar. Engano, engano, engano. A humanidade hoje vive em crise. Nós vivemos hoje, irmãos, no meio de uma sociedade que não sabe o que quer, as pessoas completamente confusas, o número cada vez mais aumentando de pessoas neuróticas e estressadas, e os psicólogos e psiquiatras já não aguentam mais. Os psicólogos e os psiquiatras, sabe o que é que está acontecendo com eles? Eles estão procurando psicólogos e psiquiatras, porque é muita loucura, a situação está difícil. E por que nosso mundo está assim? A Bíblia explica, a Bíblia mostra. O homem na sua vaidade está achando que ele pode resolver os seus problemas, que ele é o próprio Deus. Mas quando você vê uma matéria sobre essa, uma notícia, a terra tremeu. Cadê homem? Cadê você, homem, com sua tecnologia? Foi o que você pode fazer para evitar? E agora? Para onde a gente vai? Para onde nós iremos correr? Qual a saída? Não tem saída. Qual a solução para o problema moral do homem? Qual a solução para esse estado de depravo e deplorável que está diante de nós? Qual a solução para as doenças que as farmácias e os laboratórios não conseguem resolver? Qual a solução para o câncer, para a AIDS, que está aí crescendo cada vez mais? Qual a solução para o estresse, para a tristeza, para a depressão e para o tédio da humanidade? Não tem, gente, não tem solução. O homem não encontra saída. Conversando com uma pessoa, ele comentando comigo, ele disse: já percebeu que a quantidade de farmácia que surge hoje nas esquinas é um número impressionante? E é verdade. Cada vez mais os laboratórios, eles crescem e se tornam cada vez mais sofisticados, cada vez mais se produz remédio. Nunca se produziu, lindo, tanto remédio como nesse século. Nunca se produziu tanto medicamento como nessa geração. Mas o problema da doença não se resolve. Dos males dessa humanidade não há solução. Produz-se mais, as farmácias se multiplicam, mas as pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam sem encontrar solução para os seus problemas psicológicos, problemas do coração, problema físico. E meus amados irmãos, e a palavra do Senhor nos revela, e a Bíblia nos traz, que o homem precisa ter uma relação com Deus.
o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou o homem, e nós precisamos continuar ensinando isso. A Bíblia é o instrumento, a Bíblia é o mecanismo, a Bíblia é a bússola, é a orientação para o homem saber se relacionar com o outro. Quem conhece a palavra de Deus, ele aprende a se relacionar com o seu próximo. Por quê? Porque a Bíblia ensina o homem a se relacionar com Deus, a Bíblia ensina o homem a se relacionar com o outro. Quando ele não conhece a palavra de Deus, ele não sabe se relacionar com o outro, ele briga, ele agride, ele provoca guerra, contenda. Por quê? Porque ele não conhece a palavra do Senhor. Mas quem conhece a palavra do Senhor entende que ele tem que ser misericordioso com o próximo, que ele tem que ajudar o próximo, que ele tem que amar o próximo. A palavra do Senhor, irmãos, nos ensina como o homem deve se relacionar com aquilo que Deus criou. Não é para destruir, não é para poluir, não é para sujar, não é para agredir, é para cuidar. Ele foi criado para cuidar das coisas de Deus, mas ele destrói. A cada dia ele faz isso, ele consome, ele destrói aquilo que Deus disse para ele: cuide, é para você cuidar, você é um mordomo, isso me pertence, eu estou criando você e estou entregando tudo isso nas suas mãos para você cuidar. A Bíblia ensina exatamente o homem se relacionar com a própria criação. Eu queria um livro que fale sobre ecologia. A Bíblia. Eu queria um livro que fale sobre procedimento. A Bíblia. Eu queria um livro que fale sobre família. A Bíblia. Eu quero um livro que fale sobre ciência. A Bíblia. A palavra do Senhor. Amém, igreja? Mas estão querendo, o diabo quer tirar a Bíblia, quer tirar a palavra de Deus. E temos que orar. Quando a irmã estava orando aqui por essa nação, ore. Um dos problemas desse país é que estão querendo tirar a Bíblia desse país. E quando isso acontecer, irmãos, coitada dessa nação, ela vai estar completamente perdida. Porque sem a palavra de Deus, o homem não tem norte, o homem não sabe o que fazer. Assim é com você, assim é com sua família, assim é com a sociedade. Nós temos que ter a palavra de Deus, porque ela é quem aponta para nós a direção do caminho que nós devemos seguir. Aleluia. E a palavra do Senhor, irmãos, é clara, dizendo que Deus criou o mundo, criou tudo perfeito, irmãos, criou o céu e a terra. E esse mundo, irmãos, é o nosso lar. E não tem outro não, só tem esse aqui. Já andaram procurando outro planeta, mas não tem não. Azulzinho igual a esse, bonitinho igual a esse, só tem esse. Já botaram telescópio, tudo que você possa imaginar, procura, vê se tem. Até agora ninguém encontrou não. Vai encontrar, pastor? Na minha interpretação e pelo que eu vejo na Bíblia, não vai não. Por quê? É só esse planeta. Esse planeta é a joia. Não perceberam ou não estão percebendo que esse planeta aqui é a pérola de toda a criação, de todo o sistema de cosmos. Por incrível que pareça, esse planeta aqui é a pérola. É aqui que Deus colocou as coisas, é aqui que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Amém, irmãos? Estão querendo ver se encontra outro, mas não vão encontrar, é ilusão. Deus criou esse planeta, Deus criou esse nosso lar, irmãos. E apesar de toda a confusão que a gente vivencia, apesar de toda a distorção, aqui essa casa da gente é bonita, em termos de criação é. Todo dia, irmãos, eu tenho tido a oportunidade, e peço sempre a Deus para parar no começo de cada dia e dizer: Deus, deixa eu olhar esse dia, deixa eu sentir o cheiro desse dia. Obrigado,
porque esse dia não é igual ao de ontem, esse dia é um outro dia. O sol, a lua, as estrelas. Deus, obrigado pelas flores, obrigado pelas plantas, obrigado, meu Deus, pela água, obrigado, meu Deus, pelos animais, pelos insetos. Eu saio todo dia, irmãos, agradecendo ao Senhor. Por quê? Porque toda a criação de Deus, eu fiquei tão empolgado que eu bati aqui no copo. A criação de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. E assim é. E é verdade. Nós ficamos tão agitados, nós corremos tanto no dia a dia da vida, e amanhã já começa o agito, que a gente não para um pouco para viver a contemplação e perceber a beleza que existe nas coisas criadas por Deus. Você abrir seus olhos amanhã, pode agradecer. Por quê? Porque é mais um dia de presente que Deus está te dando. Obrigado, meu irmão. Que o Senhor te abençoe e te dê mais 2 filhos. Cadê ela? Lá atrás, mas ele recebeu aí. Ele recebeu? Ah, se a Alina ouvir isso. Hein? O Daniel é disposto. Saia de perto dos Daniel. O mundo que Deus fez, irmãos, é maravilhoso, irmãos. A terra e toda a criação, a palavra de Deus nos diz isso. Lá o salmista, no capítulo 24, no verso 1, você pode até ler isso, ele diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, é verdade. Tudo que existe, tudo que nós contemplamos foi criado pelo Senhor, mas estão negando isso. Não querem que isso seja dito, seja ensinado. Deus estava lá no princípio, criando todas as coisas, irmãos. E a sua palavra diz que Ele, quando cria todas as coisas, Ele veio e viu que era bom. Mas infelizmente nós vivemos no meio de uma geração, irmãos, que esquece aquilo que o homem é. O que é que o homem é? Soberano? Não, o homem não é soberano, ele nunca vai ser soberano. O homem não é Deus e nunca será Deus. O homem, o que ele é? Volta para a palavra, e a palavra diz que o homem é um mordomo. Foi criado para administrar, para cuidar do jardim. Deus criou o homem para que ele compartilhasse da beleza da criação. Então o que é que o homem é? Um mordomo. E o que é que ele tem que fazer? Cuidar. Está lá escrito em Gênesis capítulo 2. Ele não tem que destruir. Mas só que, irmãos, quando o pecado entrou, irmãos, mudou a cabeça do homem. Mudou a maneira do homem pensar, como até hoje. O homem no pecado, ele é cego, ele é ignorante. Com todo o conhecimento que ele tem, ele pratica a ignorância, principalmente quando ele esquece do seu papel, daquilo que ele é, por qual ele foi feito, qual o motivo, o propósito da criação. E aí vem a tensão, o desconhecimento de Deus, a ausência de Deus, o afastar de Deus, gera tensão, e essa tensão começa com o próprio Deus, quando ele se afasta do Senhor. Você pecou, você errou, e a terra agora onde você habita, ela vai sofrer as consequências do teu erro. Até hoje, irmãos, até hoje essa terra geme, e vai continuar gemendo, por causa da maldade, por causa do pecado do homem. E uma das provas de que a terra geme, irmãos, é isso que a gente tem visto, é a terra tremendo, sentindo dores de parto. Até quando, pastor? Até o dia que o justo juiz
vai colocar tudo em ordem novamente. Você crê nisso? Até o dia em que ele vier e ele vai governar e colocar as coisas de volta no lugar, e vai pegar a bagunça que essa geração está fazendo e que vem fazendo na história da humanidade, e vai colocar as coisas em ordem, e ele será o Senhor, porque esse é o propósito de Deus nessa criação. Mas o homem se rebela contra Deus, o homem gera tensão entre ele e o próprio Deus, o homem vive em tensão entre ele e o seu próximo. Nós precisamos um do outro e nós nos aborrecemos, nós sentimos aborrecimento do outro, mas você precisa do outro. A gente não sabe conviver com o outro. Se eu pudesse eu me livrava da minha família. Meu amigo, você não sabe nem o que você está dizendo. Imagina um dia tua família ser tirada de você. Você vai fazer o quê? Você vai ficar sem o norte, você vai ficar sem saber o que fazer. Por mais problemática que essa família seja, você precisa dela para se relacionar. Observem onde você mora. Você precisa tanto do outro que aonde você mora, a sua casa é agarrada com a casa do outro. Já percebeu isso? Os homens têm a necessidade de viverem tão juntos que quando eles estão juntos, eles constroem os seus aposentos, suas casas agarradas um ao outro. Por quê? Porque eu preciso do vizinho. Eu preciso do outro. Deus nos fez assim para vivermos juntos, apesar das dificuldades, das diferenças, mas nós criamos tensão no relacionamento com o outro, e isso aconteceu por causa do pecado. Meu filho, foi o que você fez. Não foi eu não, foi ela. Ó. Foi ela e a culpada. Foi a mulher que o senhor fez para mim. Mulher, o que foi que você fez? Não, foi a serpente. Mas o homem era o culpado. Muitas vezes nós não reconhecemos as nossas faltas, os nossos erros. Muitas vezes nós não reconhecemos que o nosso problema é o mau relacionamento nosso com Deus. Quando a gente se relaciona mal com Deus, a gente se relaciona mal com os outros. Quando a gente se relaciona mal com Deus, a gente se relaciona mal com a natureza. Quando a gente se relaciona mal com Deus, a gente tem um mau relacionamento com a sociedade. E o homem se separa de Deus por causa do pecado, meus amados irmãos. E hoje a criatura está aí, ignorando o Criador e completamente perdida. O homem agride o mundo e destrói. A natureza geme e está em angústia. E o homem desconhece Deus, e quando ele não adora a si mesmo, ele adora a própria criação. Mas nós cremos, irmãos, que um dia Deus irá restaurar todas as coisas, amém? Deus irá cumprir a sua palavra no que diz respeito às promessas de Deus para o próprio homem e para a própria humanidade. A nossa esperança se chama Cristo Jesus. A nossa esperança é que Ele está preparando um povo ao qual Ele vai vir arrebatar, e esse povo vai estar com Ele, depois de um certo tempo virá, e é esse povo que Ele vai chegar e dizer: cuidem agora, administrem agora aquilo que é meu, que é a terra. O diabo diz que a terra é dele. Mentiroso, sádico, cínico. Ele ofereceu o mundo a Jesus, e por acaso o mundo é dele? O mundo jaz no maligno, o mundo está sob a influência do maligno, o mundo sofre a agressão do mal, é verdade, mas este mundo e esse planeta não pertence, nunca pertenceu a Satanás. Por quê? Porque ele não criou, não foi ele que criou. Isso aqui pertence ao nosso Deus, amém, irmãos? A sua vida pertence a Ele, a sua casa, a sua família, seus filhos, seus netos.
tudo é dele, tudo é do Senhor. Por isso que nós temos que reconhecer o que nós somos. Nós estamos sendo mordomos, estamos tomando conta. Portanto, tome conta direitinho. Por quê? Porque não é teu. Sua família é sua, por enquanto, tome conta dela. Tome conta da sua casa. Tome conta do seu corpo, que nem pertence a você. Deus nos deu para que a gente possa cuidar. E a nossa esperança, irmãos, é que esse caos, essa bagunça que está aí diante dos nossos olhos, causada por esse homem de inteligência e que se diz inteligente, e o diabo fica dizendo que ele é capaz. A nossa esperança é que Cristo restaure todas as coisas, restaure a criação. E nós queremos, irmãos, estar sendo coparticipante desse estado de restauração que a palavra do Senhor nos promete. Os profetas lá atrás, no passado, pastor Daniel, falaram sobre isso, profetizaram sobre isso, sobre a harmonia, sobre a alegria, sobre paz na terra, sobre o viver feliz das pessoas e da própria natureza também. Mas isso eles diziam lá atrás, que só seria possível através da ação do próprio Deus. Por isso que nós o adoramos, por isso que nós glorificamos, por isso que nós o exaltamos, por isso que nós reconhecemos que dependemos dele. Amém, igreja? E a ele nós damos a glória, a honra, o louvor, e declaramos que em Cristo Jesus seja exaltado e contemplemos a harmonia no céu e na terra. Essa é a esperança da igreja. Esse mundo, irmãos, o diabo não vai destruir não, ele quer destruir, mas não é dele. Haverá uma transformação, é verdade, muita coisa vai se mudar, mas esse mundo pertence ao nosso Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele e é dele. Amém? E não esqueça, você não é dono de nada. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é um mordomo. E por que mordomo é tão orgulhoso, tão prepotente? Ô menino, tu és um mordomo. Tu é pó, a Bíblia diz, tu é pó, e ao pó tu vai voltar. Tu criasse alguma coisa? Não. A quem pertence? A você? Não. A quem pertence? Ao Senhor. E por que tanto orgulho, tanta soberba, tanta vaidade, tanta arrogância, tanta prepotência? Não porque é meu, não porque eu faço, não porque eu sou capaz, não porque eu é que vou dar a solução. Que nada, irmãos. A gente vê aí as celebridades de vez em quando na mídia, né, nos jornais. Não porque eu vou fazer isso, não porque eu não acredito, não. Por quê, pastor? Porque é homem igual a você, ser humano igual a tu. Hoje está, amanhã não está. Basta tirar o ar do nariz, que eles caem, né? Basta Deus chegar e dizer: até aqui, e o que é que você vai fazer? Nada. Nem o amanhã te pertence. O amanhã virá, se Deus permitir. Por isso que a cada dia, irmãos, a gente reconhece como dádiva de Deus, presente de Deus, bondade de Deus, expressão de Deus, amor de Deus por nós. Deus, que eu me deleite nesse dia, mas que eu não seja vítima da vaidade, da arrogância, da prepotência, da cobiça. Por quê? Porque tudo isso é ilusão, tudo isso passa. Tu és o Criador, Tu és o Senhor, Tu fizeste todas as coisas, que eu tenha consciência disso e que eu diga isso às pessoas, que eu ensine isso aos meus filhos. Por quê? Porque assim terá sentido a vida,
porque quando eu conheço a palavra, conheço o Senhor, eu não serei vítima do tédio, eu não serei vítima do vazio do coração, eu não serei vítima da angústia da alma. Que o diabo chega e diz: possua, tenha, adquira. Já falei isso para aqui, e de vez em quando acontece. Semana passada aconteceu de novo comigo. Eu fui na lotérica, aí estava lá, parece que acumulada lá, não sei o que era, quina, cena, telecena, sei lá. Tinha lá um negócio lá que não foi, que ninguém ganhou. Aí a moça chegou e disse: o senhor não vai querer não? Aí tinha ido pagar lá umas coisas. Aí eu olhei para ela e disse: não, quero não, porque eu não quero angustiar. Eu não quero trazer angústia para a minha alma. Ela ficou olhando assim para mim. Eu disse: se eu ganhar, eu posso trazer angústia para a minha alma, e eu não quero não. Eu prefiro ficar com aquilo que é necessário e que venha da parte de Deus para mim. Amém, irmãos? Angústia para a alma, misericórdia. Uma alma angustiada, pastor Daniel, ela não tem lugar de sossego para ela. Nunca queira viver a angústia na sua alma. Tem pessoas que estão vivendo a angústia. O desespero delas é tão grande que elas tiram a própria vida. É a angústia da alma, irmão. Você ter lá seu momento de tristeza, você ter aquele momento lá em que você vive a desilusão, a decepção, tudo bem, mas a angústia na alma, uma pessoa com a alma angustiada, ela não tem lugar para ela não, ela não encontra sossego, ela não encontra solução. Aquilo é como um câncer que corrói a alma, é terrível, mas é o que acontece com muitas pessoas, vivem a angústia da alma e não tem solução. Mas nós somos um povo de Deus, nós somos crentes salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, nós somos servos do Deus Altíssimo e reconhecemos que tudo é dele, e estamos aqui para fazer a vontade dele, estamos aqui para cuidar daquilo que ele nos deu, e a glória, a honra e o poder será sempre de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Você concorda comigo? Diga amém. Fica de pé em nome de Jesus.